Nós chegamos nessa noite ao penúltimo capítulo da nossa série. Nós estamos no capítulo 5 e já no próximo sábado finalizaremos o nosso estudo em Efésios no capítulo 6. Não foi um estudo exaustivo nem de perto, porque tem muita coisa que ficou para trás. Sim, com uma dificuldade tremenda de falar assim, gente, mas é muita coisa para falar, o que eu vou escolher, o que o Senhor tem para falar, porque é realmente muita coisa. E se você está nos acompanhando, lendo Efésios, estudando lá na sua casa, nos seus devocionais, eu não tenho dúvida que o Senhor está mudando a sua vida, porque é impossível alguém abrir a palavra do Senhor com desejo de ouvi-lo e permanecer seco. Não, eu creio que Deus tem alimentado vocês aí e tem sido maravilhoso. Sim ou não? Amém. Crente é engraçado, você fala sim ou não, a pessoa responde amém. Tudo bem, pode ser amém. Não faço questão. Abre aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler daqui a pouquinho alguns trechos. Mas eu gostaria de já te alertar que o capítulo 5 não é o começo do assunto. Isso acontece muito, né? Você sabe disso, principalmente você que já foi lá na escola do discípulo. Que essa divisão que nós temos de capítulos e versículos, ela é bem posterior à escrita do texto. Então, às vezes, você acha que você vai começar um capítulo novo, você está começando uma história nova, na verdade, você está no meio do assunto passado. É o que acontece aqui. Paulo, ele geralmente divide as suas cartas, quando ele está escrevendo, numa primeira parte mais teológica ou mais teórica, e depois ele vem com a parte prática. Aqui nós estamos entrando na parte prática de Efésios, que começou no capítulo 4. E no capítulo 4, vocês puderam acompanhar, nós falamos sobre unidade, falamos sobre uma maneira de viver, e como é que o amor de Deus, a graça de Deus, reveladas em Cristo Jesus, elas vêm à tona, elas aparecem na nossa vida, produzindo um certo tipo de comportamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, sobre dois tipos de comportamento, sobre dois caminhos que você pode seguir na sua vida. Eu quero começar lendo, então, antes do capítulo 5, no capítulo 4, nos verso 21 e 22, até o 24, porque ele vai funcionar como uma espécie de introdução para isso. Ele diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados. De quem que ele está falando aqui, gente? Vocês ouviram falar dele. Quem é ele? Jesus. Boa. Vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então vamos pensar um pouquinho no que Paulo está dizendo aqui para nós. Olha só, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer três coisas. Primeiro, despir-se do velho homem, que se corrompe com as suas atitudes erradas, renovar a sua mente e revestir-se do novo homem. Quando nós estamos falando de revestir-se, de vestir-se, nós estamos falando basicamente de comportamentos e atitudes. Então Paulo está dizendo assim, vocês que encontraram a Jesus, vocês vão se despir de antigas atitudes, é isso que ele estava falando no capítulo 4 todo e ali à frente também. Você que furtava agora não vai mais furtar, você que falava mentira para o teu irmão agora você só vai falar a verdade. Ele está falando de atitudes que são trocadas, mas aqui ele
ele dá uma dica para nós, se você prestar atenção, tem algo aí escondido. Que ele fala assim, você tira as antigas atitudes, se despe do antigo homem, e aí você se reveste do novo homem. Sim ou não? Sim ou não, gente? São. Sim. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no seu modo de pensar e então se revestirem do novo homem. Entre você parar com as suas atitudes ruins, se despir do velho homem e se revestir de Cristo agora com novas atitudes, tem um processo intermediário que Paulo chama de renovação da sua mente. Paulo chama isso de metanoia, a transformação de como você concebe a vida, a transformação daquilo que você quer alcançar na vida, de quem são os seus padrões, de onde você quer chegar e do que significa uma boa vida. Veja bem, se Paulo tivesse dito, agora você conheceu Jesus, você simplesmente vai parar de pecar e agora você vai fazer aquilo que é bom, isso seria um tanto religioso, isso seria um tanto difícil, ou impossível. Ou você estaria trocando uma coisa por outra, você estaria tirando atitudes que são consideradas erradas para se revestir de orgulho. Mas não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que o Rafa, quando o Rafa ele entregou a vida dele a Jesus, ele fazia uma série de coisas, ele se comportava de uma forma, ele dava um sentido para a vida dele, que era um. Mas agora ele se encontrou com Jesus, e Jesus vai bagunçar a mente do Rafa, de modo que ele não vai, bagunçou mesmo, né? De modo que ele não é só que o Rafa não vai fazer mais essas coisas, mas tem que ter uma mudança na mente dele para que ele não queira chegar nos mesmos lugares que ele queria chegar antes. Que o modelo de boa vida para ele, o modelo de prosperidade, o sonho dele, não seja o sonho que era antes. Isso é renovação da sua mente. Se a sua mente não for renovada, você não consegue trocar uma atitude ruim por uma atitude boa. Você precisa de um encontro com Jesus que te altere de dentro para fora. Ok? Esse encontro com Jesus que te altera de dentro para fora, ele muda tudo. Porque ele é uma relação com o próprio Deus. Aí quando a gente chega no capítulo 5, versículo 1, nós lemos assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vou ler só esse primeiro versículo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Lembra que no versículo 24 do capítulo 4, está dizendo assim, que nós nos revestimos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Deus salva você, para que você volte ao propósito original do Éden, a fim de que você se pareça com Ele. Seu propósito original, para que você se pareça com Ele. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você perde essa imagem e semelhança de Deus no pecado, algumas coisas permanecem, mas ela é fragmentada, ela é deformada, essa imagem de Deus em você, mas quando Jesus te salva para que você possa voltar no plano original, para que você possa ser mais uma vez, ter a chance que Adão desperdiçou, de ser semelhante a Deus, de ter a mesma natureza de Deus e de caminhar em submissão a Deus como Jesus fez. Então, esse é o tipo de homem e de mulher que Deus quer que eu e você sejamos. Homens e mulheres que estão orientados para Deus, que estão orientados para serem semelhantes a Deus. Por causa disso, nós não fazemos algumas coisas, nós não vivemos de um modo, e por causa disso nós vivemos de outro modo. Mas a questão não é só uma prática pela outra prática. A questão é que aquele que me encontrou transformou a minha vida, e agora eu posso ser parecido com ele. É isso que me move. É o fato de que eu fui criado para ser semelhante a Deus. Você pode dizer assim, eu fui criado para ser semelhante a Deus? Isso não quer dizer que você vai tirar Deus do lugar dele, ou que você vai ser um subdeus. Não.
para que você seja parecido com ele. E aí o capítulo 5, ele vai explicar um pouquinho disso. Ele vai dizer, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa palavra imitadores, ela é uma palavra que, na nossa cultura, ela não soa muito bem. Por quê? Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu era adolescente e eu gostava muito de relógio, né? E aí eu queria ter muito um relógio, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu juntei uns trocadinhos e comprei numa feira, assim, sabe? Esses relógios bem falsificados. Aí estava lá, prova d'água. Eu, nossa, que legal. Aí fui lá lavar a mão só para molhar o relógio. Eu não queria lavar a mão, era só para ver se funcionava mesmo. E o que aconteceu com o relógio? Pifou, na hora, né? Aí depois eu lembro de uma outra vez que eu estava servindo como intérprete numa viagem de americanos, e a gente foi para a região da Bolívia, tal, fazer viagem missionária. E aí o líder da viagem chegou no final e falou assim para mim, falou assim, olha, você não tem um relógio. Um homem precisa de um relógio, porque um homem precisa estar sempre pontualmente nos seus compromissos. Eu falei, pô, foi mal, né? Aí ele falou, então eu vou te dar o meu relógio. Aí ele tirou, sem brincadeira, um Rolex. Está escrito Rolex. E colocou no meu braço. Eu falei, mano, eu que sempre gostei de relógio, queimei meu primeiro relógio zoado, agora eu estou de Rolex. Tá maluco? Fiquei assim, né? Eu não vou molhar. Eu já caí nesse erro uma vez, não vou nem correr o risco, mas fiquei assim. Beleza, que bonito. Gente, uma semana depois, a pulseira começou a descascar, começou a dar uns problemas. Sabe, o relógio, eu olhava, ele já estava uns 15 minutos atrasado, eu nem tinha mexido nele, o mecanismo dele interno estava tudo zoado. Aí eu deduzi, obviamente, quando eu mostrei para meu pai, ganhei o Rolex. Meu pai, o quê? Deixa eu ver. Aí eu mostrei, ele falou, filho, é uma imitação, não é original. Se fosse original, ele nem tinha te dado, provavelmente. É por isso que é ruim, que é imitação. E aí, a gente tem essa distinção na nossa cultura, de que aquilo que é imitação é de uma qualidade inferior, de que é falsificado, que aquilo que é imitação é não autêntico. É ou não é verdade? Mas não é essa a visão que a Bíblia tem sobre a vida cristã e sobre nós. Porque nós acabamos de ler que Deus nos fez para sermos parecidos com Ele. E no versículo 5 ele diz, sede imitadores de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eu não vou ser autêntico na minha vida, eu tenho que ser uma imitação barata de alguma outra pessoa? O que quer dizer imitar a Deus? Imitar a Deus, a palavra é exatamente essa, é mimetizar, né? Vem da palavra mimesis no grego, que significa assumir a forma de. É exatamente isso. O que Paulo está dizendo é que se você foi criado para ser como Deus, então, quando você se encontra com Jesus, agora você não podia, mas agora você tem o poder do Espírito Santo para caminhar com Deus. Então, dessa forma, você deve caminhar como Deus caminha. Você deve andar como Deus anda. Como é que Deus caminha? Esse tipo de dúvida de quem é esse Deus altíssimo, nós queremos ver tua face, essas coisas todas, tudo isso está respondido em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a face de Deus. Cristo Jesus mostra como é que nós devemos andar. Por isso que no versículo 2 do seu capítulo 5, ele fala de Jesus. Sede imitadores de Deus como filhos amados, assim como Jesus vos amou e se entregou por nós. É ou não é verdade? Porque a maneira como nós temos que emular a nossa vida, tem que ser sempre olhando para Jesus. Tem que ser fazendo aquilo que Deus faz, aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus aprova. Por quê? Porque nós fomos criados para funcionar dessa forma.
A gente não foi criado para funcionar de forma autônoma. Nós falamos disso já aqui na série de Efésios. Você não foi criado para determinar as suas próprias regras. Quando você determina as suas próprias regras e você acha assim, eu não vou ser uma imitação, eu vou ser original, eu vou ser autêntico, eu vou decidir, eu é que sou o Senhor da minha vida, eu decido se eu caso, se eu não caso, se eu faço, se eu não faço, se eu canto, se eu vou, se eu não vou, tipo de roupa que eu uso, o tipo de relacionamentos que eu estabeleço. Ninguém vai me dizer aquilo que eu tenho que fazer ou não, sou eu que escolho. Esse tipo de vida é um tipo de vida que te distancia do teu propósito original e que só te dá problema. Eu não conheço uma pessoa que falou assim, a partir de agora eu vou ser autônomo, eu não quero viver a minha vida mimetizando Deus, eu não vou mirar em Deus, não quero, isso aqui, não, eu não quero ser uma mera cópia, eu quero ser autêntico. E essa pessoa começou a caminhar e ela se tornou mais sábia por causa disso, ou ela estabeleceu relacionamentos melhores por causa disso, ou ela alcançou melhores bênçãos do que ela esperaria alcançar. Não existe, sabe por quê? Porque essa pessoa que está vivendo assim, ela está vivendo fora do ritmo em que ela foi criada para viver. Nós fomos criados, imagina o seguinte, a sua vida não é tanto como um cara num barco, num veleiro, sozinho, saindo para explorar o mundo. Isso é uma imagem de liberdade, de autonomia, não é verdade? Já pensou nisso? Se você tivesse um veleiro gigantesco. Eu fico olhando, né, os caras assim, o cara saiu para dar a volta no mundo, vai ficar 1 ano no barco, só velejando. Eu falo, rapaz, que doideira. E essa às vezes é uma ideia de liberdade, né, que as pessoas têm, de autonomia. Mas a sua vida não é tão um veleiro sozinho, um velejador sozinho no meio do oceano fazendo o que quer. A tua vida é mais parecida com um trekking, entendeu? Com uma exploração a pé, onde você vai seguindo o seu guia e ele vai te mostrando onde você tem que ir, aonde que você pisa, e ele vai te mostrando o mundo, vai te mostrando as montanhas. Eu lá no Nepal, muitos lugares que eu tive que andar nas montanhas lá, a gente precisava de um guia, e a gente precisava estar exatamente onde ele estava, pisar onde ele pisava, porque é ele que sabia o caminho. Então, dizer que você está mimetizando alguém, indo atrás de alguém, olhando alguém, não quer dizer que você não vai viver uma vida autêntica, está dizendo que você vai viver uma vida segura e da mesma forma que Deus criou você para viver. E que é assim que você vai ser pleno, é assim que você vai ser feliz, é assim que você vai ser alegre, é assim que você vai alcançar aquilo que a Bíblia chama de plenitude de vida. Agora, olha que interessante. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Diga, como filhos amados. Porque o que eu te disse agora é que você tem que viver imitando alguém. Este processo de imitar alguém também pode ser um processo bastante insosso, pode ser chato, pode ser uma coisa religiosa, você simplesmente siga o mestre. Como se você tivesse que obedecer a uma lista de regras. E o Evangelho não é sobre seguir uma lista de regras. O Evangelho é sobre você se tornar imitador de Deus como um filho amado, e não como um seguidor de regras. Um filho que é amado tem essa relação estabelecida com o seu pai, e ama tanto o pai, e é tão amado, que faz a mesma coisa. Então, para você ser imitador, imitadora de Jesus, o que você precisa não é só saber o que eu tenho que fazer, ou o que eu não tenho que fazer, o que Jesus faria, ou o que Jesus não faria, porque isso é pequeno demais. Para você ser imitador de Deus, imitador de Cristo Jesus, você precisa ir no âmago da questão e dizer assim, será que eu tenho me relacionado a Deus como filho amado? Porque se eu não tenho me relacionado com Deus como um filho amado, aí sim isso vai virar uma listinha e uma regrinha e checkboxes para você ticar, e a vida cristã não vai ter graça mesmo, e você vai estar vivendo uma vida religiosa. Deus te amou tanto, Deus se entregou por você e abriu o caminho, abriu a sala da sua presença para que você se relacione com Ele, para que você veja como que a vida é boa. E uma vez que esse amor te inunda,
Uma vez que você é cheio disso, cheio de paixão por Jesus, você naturalmente começa a fazer aquilo que Ele faz. Você não tem como saber o que o seu pai faz ou deixa de fazer, se você não anda com Ele. Amanhã, ou segunda-feira, você vai acordar e você vai para o trabalho. E você vai viver a sua vida e em algum momento você vai chegar numa situação que você está vivendo que você vai falar assim, cara, o que eu deveria fazer aqui como imitador de Deus? Eu aprendi que eu tenho que imitar a Deus, mas o que é que Deus faz? Não vai ter muitas vezes uma lista exaustiva para te dizer faça isso ou faça aquilo. Muitas vezes vai, como a gente vai ver sobre algumas coisas. Mas esse texto está te apontando para um relacionamento com o teu pai. Porque se você caminha com o teu pai todos os dias, se você tem ouvidos abertos para ouvir a Ele, se você medita na palavra, se você se relaciona com Ele em amor, você não vai conseguir falar de outra coisa. Segundo, de acordo com você vai vivendo, luz vai brilhando sobre você. Ele vai iluminando e vai te dando sabedoria e discernimento para saber o que fazer e o que não fazer. Por isso que quem caminha com Jesus é mais sábio do que quem estuda sobre Jesus. Quem caminha com Jesus sabe mais sobre Deus e sobre imitar a Cristo do que pessoas que escrevem livros sobre a vida de Jesus, mas não se relacionam com Ele como Pai. E Deus não chamou você para ser um erudito nas atitudes de Jesus, apesar de que isso pode te ajudar, desde que você esteja decidido a viver uma vida de amor com o seu Pai Celestial. Só isso vai fazer sentido. Eu quero viver uma vida de amor intenso, de amor entregue, de amor ininterrupto, de comunhão, de palavras, de adoração, de contemplação, de obediência. Eu me comprometo com essa vida. Eu entendo que eu fui criado para essa vida. Se eu tentar dar rumo para a minha vida de outra forma, eu vou me afastar do meu propósito original. Então eu quero ser um imitador de Deus, como um filho amado. Eu quero imitar ao meu pai como um filho amado imita o seu pai e não como um religioso imita outro religioso. Amém? Então a Clara está com a bonequinha dela aí. Lá em casa, ela estava com a bonequinha no colo e ela andava. E eu estava falando alguma coisa com a Carol, ela, pai, a neném está nanando. Aí eu, desculpa. Aí ela, você é tão linda. Aí beijava a neném. Aí eu, mano, de onde vem isso, né? Aí ela, uma hora ela parou assim, mandou assim, sua linda. Ai, sua linda. Eu falei, gente, ela é uma filha amada, que imita o que o seu pai e que a sua mãe fazem, não porque na escolinha dela tem uma cartilha lá dizendo, pegue a boneca, abrace a boneca, diga para a boneca, sua linda. Não é assim que ela aprendeu. Ela aprendeu através do amor que é derramado sobre ela. É por isso que você não pode viver sem ter relacionamento íntimo, pessoal e constante com Deus, porque é neste relacionamento que você aprende a imitá-lo pelas razões corretas. É dentro desse lugar de descoberta de que eu sou amado, e gente, como isso é maravilhoso, como isso muda tudo, que eu consigo entender como que eu devo viver daqui para frente. Amém, gente? Então Deus quer que você seja um imitador dele como um filho amado. Amém? Deus quer que você seja um imitador de Deus como um filho amado. Porque a sua vida está na imitação a Cristo e não na sua própria autonomia. A sua liberdade não está em você dar a si mesmo o seu próprio destino. A sua verdadeira liberdade é funcionar da maneira como você foi criado para um relacionamento com o Deus eterno que dá sentido a todas as coisas. Nesse sentido, a autonomia que parece liberdade se torna prisão. E nesse sentido, a imitação que parece prisão se torna liberdade. Quando você imita a Deus, você se torna realmente livre. Você é livre para ser quem Deus te chamou para ser. Amém? Você quer ser imitador de Deus?
Faça isso como um filho amado. Faça isso pelas razões certas. Faça isso do jeito certo. E ele diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Depois disso, gente, ele entra numa série de orientações relacionadas à imoralidade sexual e algumas coisas que aconteciam ali em Éfeso e que não deveriam acontecer, né? Então ele chama a atenção deles, por quê? Porque quando nós começamos a nos relacionar com Deus em amor, a nossa mente está sendo trocada, lembra que você está nesse processo, você está deixando atitudes ruins e você está pegando as atitudes boas, né? Os comportamentos ruins, os deformativos, você está deixando para trás e você está formando novos bons comportamentos. Isso é um processo. Deus faz isso conosco durante a nossa vida. Então, Paulo fala o seguinte, no entanto, vocês vivem num mundo, na sociedade de vocês, que aprova um certo tipo de coisa e que reprova outras coisas. E querendo ou não, essa dinâmica da imitação não funciona só com Deus. Se você não estiver imitando a Deus, você vai estar imitando outra pessoa. Se você não estiver emulando os valores de Deus, você vai estar emulando os valores de outra pessoa. Não existe prática neutra. Não existe vida neutra. O que eu quero dizer com isso? Que você vai imitar aqueles valores com os quais você passa mais tempo, aqueles que você recebe mais. Então, às vezes a gente vem aqui na igreja no sábado à noite, a gente fica aqui no momento da palavra, das 8 às 9, e você ouve todas essas coisas, né, sobre os valores de Deus, blá, blá. Só que quando você sai, você vai viver numa cultura que não está vivendo esses mesmos valores. E essa cultura vai fazer com que você imite certas práticas. Eu não sei se você já se pegou imitando valores ou disposições da sua cultura. Era assim que acontecia lá em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande. Tinha um templo gigantesco, maior templo do mundo antigo, maior que o Areópago de Atenas, era um negócio assim colossal. E era dedicado a uma deusa chamada Diana, Diana dos Efésios, que era a deusa da fertilidade. E nos cultos antigos da fertilidade, eram cultos regados a orgias, né? Então tinha muitas prostitutas cultuais, e tinha muita imoralidade sexual na cidade de Éfeso. Então Paulo ele começa a falar sobre imoralidade, por quê? Porque ele está falando aqui com... Peguei você hoje. Eu estou falando com Rafa, eu estou dizendo, Rafa, você foi criado para uma coisa. Existem valores que estão expressos em Cristo. Se você se relacionar com Deus em amor, você vai ter acesso a esse deslumbre, e você vai se parecer com Ele. Aí Rafa falou assim, amém, glória a Deus. Mas na hora que ele sai, ele começa a viver com gente que fala um monte de coisa nada a ver. E que quer um monte de coisa nada a ver. E sem ele perceber, a estação da cabeça dele, né, o rádio da cabeça dele, vai desintonizando daquilo que a gente está falando aqui e vai se sintonizando na cultura. Aí daqui a pouco, você está ouvindo as mesmas coisas que todo mundo ouve e não percebe. Mas tem problema isso? Não. Daqui a pouco, você está mirando ficar rico. Por quê? Não é porque você ouviu aqui que Jesus ficou rico, você tem que imitar Jesus ficando rico. Você ouviu isso aqui, que não é assim. Mas quando você saiu lá, você conversou com tanta gente que quer ficar rica, você viu tanto comercial de gente que está ficando rico, e você viu tanto negócio no Instagram, nas suas redes sociais de gente que ficou rico, que você começou a falar assim, rapaz, é aí que eu tenho que chegar. Você vai, sem perceber, adquirindo e assimilando valores da sua cultura. E isso vai te desviando do teu propósito inicial. Então, existe uma cultura aí fora que ela valoriza e ela diz que tem várias coisas que não tem nada a ver. Nada a ver, né? Tem nada a ver. Mas a minha pergunta para você é, cara, você está conseguindo ler a tua cultura? Você está conseguindo perceber como que os espaços onde você está te formam? Como que
as conversas do seu grupo de amigos te formam? Como que a sua família te forma? Paulo vai dizer que o problema ali de Éfeso era a imoralidade sexual. Tinha tanta imoralidade sexual que o pessoal, tipo assim, aceitava Jesus, estava lá, mas nesse processo de se aproximar de Deus, eles pegavam vários valores da cultura deles e acabavam desagradando a Deus. Ele diz assim, versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Essa é uma palavra de Deus para nós. Entre nós não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual, ou de cobiça, ou de impureza. Nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, nos nossos grupos de WhatsApp, isso não vem de Deus, isso vem da tua cultura. E talvez você tenha ouvido tantas vezes, em tantos lugares, que isso é de boa, que você assumiu isso como um valor, tipo assim, não tem problema. Mas a Bíblia está dizendo para nós que não é apropriado para nós imoralidade sexual. Você não foi criado para imoralidade sexual. Quando você opera na imoralidade sexual, você se fragmenta, você dá com a cara no muro. Quando uma pessoa diz assim, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser, o que é um engano da nossa cultura, ele vai dar com a cara no muro. Quando eu digo que isso é um engano da nossa cultura, eu não estou dizendo que o seu corpo é de outra pessoa para que outra pessoa te oprima. Não é isso. Não é essa a relação. O que eu estou dizendo é, quando eu digo o corpo é meu, eu faço aquilo que eu quiser, eu estou tratando meu corpo como um objeto e não como eu mesmo. Eu acho que eu sou a minha parte imaterial, a minha alma, a minha identidade, né, a minha orientação, e o meu corpo é um veículo de prazer. Quando uma mulher diz isso, ou um homem diz isso, eu vou ficar com quem eu quiser, porque o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Eu estou dizendo, o meu corpo é um mero objeto. E da perspectiva cristã, não, querido, o teu corpo não é um mero objeto do seu prazer. Você é o seu corpo e o seu corpo é você também. E Deus não morreu para resgatar só a sua alma, Jesus morreu para resgatar também o seu corpo. E só que se eu falo assim, dane-se o pastor, ué. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E eu vou e eu fico com uma menina. Cadê a menina que eu fico geralmente? Minha esposa saiu. Que não dá para usar como exemplo aqui, né? Outra. Mas, se eu chego e falo para uma menina, vamos ficar? E ela apresentar o mínimo de escrúpulo, eu falo assim, não, poxa, eu não quero fazer isso com você e tal. Eu falo assim, mas o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu estou ensinando a outra pessoa que o meu corpo é um objeto. Estou convidando ela a me tratar como objeto. Você entende isso? Quando você vai para a balada e você quer ficar com todo mundo, a mensagem que você está passando para as pessoas sobre o valor que o seu corpo tem, é um convite para que as pessoas te usem, porque você não passa de um objeto. Só que a gente repete tanto essa frase, o corpo é meu, faço com ele o que eu quiser, o corpo é meu, que essa frase parece que faz sentido, parece que é verdade. Tem outra também que eu nem vou falar hoje, porque senão outro dia eu falo. Mas são coisas que se falam, se repetem aí na nossa cultura, que quando você vive de acordo com elas, você morre. Você morre. Então, se você é um garoto ou uma garota que está vivendo dentro de imoralidade sexual, eu vou dizer para você, seus dias estão contados. Seja por uma doença venérea, seja pelo teu coração que vai ficar em migalhas, seja pelo transtorno que você vai ser para as pessoas que você vai se relacionar com elas. De todo modo, meu irmão, você não foi feito para a imoralidade. Se você viver na imoralidade, você vai dar ruim para você. Você vai estar no sal. Então, entre nós, gente, que amamos a Jesus, que imitamos a Deus, não deve nem haver nem menção de imoralidade sexual. Nem de brincadeira. Ok? Ele continua, versículo 4. Que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais,
que são inconvenientes. Piada suja, brincadeira suja, brincadeira que tira sarro do corpo do outro, que tira sarro do jeito do outro, da sexualidade do outro, nem menção, nem de brincadeira. Isso não cabe a nós, porque quando nós nos relacionamos com Deus como filhos amados, não é isso que nós aprendemos dele. E não importa se a nossa cultura diz que tudo bem, é só um meme. Não é só um meme. Para mim não é só um meme, eu sou santo como é santo meu Pai. Os meus valores são os valores do meu Pai. Eu sou um filho amado e eu ando tanto com Deus que eu não consigo achar graça do que você está falando. Eu não consigo. Eu e Carol saímos para viagem alguns anos atrás. A gente estava em outra cidade. Poxa, vamos ao cinema? Vamos. Aí pagamos, a gente estava nos Estados Unidos, aí pagou em dólar, ficou mais caro. Vamos assistir um filme. Chegamos lá, entramos, sentamos. Ficamos 5 minutos no filme. Cara, não apareceu cena de sexo explícita, mas a linguagem era tão baixa. A ideia do filme era um negócio tão baixo, que eu falei assim, cara, sério? Sério? Coisas que eu, vou falar para vocês, gente, gostei há muito tempo, séries, filmes, que quando eu passei a olhar com o olhar de quem caminha com Deus, cara, meu Deus não acha graça disso. Cara, não é nada a ver. A Bíblia diz que quando eu acho que não tem nada a ver, é aí que essa cultura está sendo implantada na minha cabeça. O Steve Turner, no livro Engolidos pela Cultura Pop, ele fala assim, quando a gente vai assistir filmes, séries, principalmente de comédia, tá, gente? Principalmente de comédia, nós tendemos a desligar um switch na nossa cabeça, né? Desliga o botão crítico. Aí a gente dá risada, porque o humor nos desarma. É ou não é verdade? Você vai conhecer alguém, essa pessoa é engraçada, você já fica amigo dela rapidão, porque o humor desarma. E o Steve Turner fala o seguinte, que as séries de comédia são aquelas que mais passam valores deturpados, justamente porque estão camuflados na comédia. Vem um valor deturpado, aí você dá uma risadinha da piada, e passa batido, aí ninguém mais fala naquilo. Depois vai de novo, dá risada, desarma. Daqui a pouco, a tua mente está funcionando para achar que aquilo é completamente normal. Ele fala assim, o Steve Turner, não se engane, quem criou o seriado não acha que não tem nada a ver. Quem criou o seriado ou quem criou o filme acha que tem tudo a ver e está fazendo aquilo de propósito. E você está lá que nem um abençoado perdido no mundo, assistindo e sendo influenciado por essa cultura, por esses valores, sendo formado por eles. Mas vamos continuar. Ele diz, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só que doido isso aqui. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tipo assim, fica a dica, né? O ganancioso é idólatra, nenhum tem herança em Deus. Aí eu fiquei pensando, o que ele está querendo dizer aqui? Será que ele está falando sobre salvação? Que nenhum vai ter herança no reino do céu, vai ser salvo? Tem 2 sentidos. Um deles é esse, de que pessoas que são totalmente leais aos seus próprios pecados e não dão nem aí para Deus, elas mostram que nunca tiveram uma experiência com Cristo. E por isso a sua eternidade está em jogo. Mas ele está dizendo que elas já não têm herança. Lembra que nós falamos em Efésios capítulo 3, sobre a herança que nós temos em Cristo? Que nós estamos em Cristo e Deus deu para o Rafael toda sorte de bênçãos. Essa é a sua herança, Rafael. Você não vive na escassez, você vive na abundância de significado, de felicidade, no seu casamento, tudo é abundância. Esta é a tua herança. Quando o texto diz que quem vive na imoralidade não tem herança, está dizendo basicamente, se você trocar o seu estilo de vida por um estilo de vida imoral, você perde acesso a tudo que Jesus conquistou. E você, em vez de viver como um príncipe de Deus, passa a viver como um mendigo.
Passa a viver sem alegria, passa a viver sem felicidade. Por quê? Porque você está sem herança no reino de Deus. Você foi salvo. Você tem a titulação de um príncipe e de uma princesa. Mas a sua vida está osso no sal grosso. Você está sem herança. Você está vindo aqui todo sábado e você não rompe. E a vida com Jesus não faz sentido. Você não consegue se apaixonar pelo Senhor. E você, quando a gente fala da herança, da alegria, você fala assim, cara, como eu queria viver assim, mas eu não consigo. Você está sem herança. Sabe por quê? Porque você está vivendo de uma forma que você não foi criado para viver. Talvez nessa questão da imoralidade. Eu converso com muitos casais, aqueles que estão namorando, noivos e tal, e eu falo, gente, segura a ponta. Segura as pontas em nome de Jesus até casar. Não viva em imoralidade sexual, porque senão você vai estar amaldiçoando o teu próprio casamento. Ah, mas a gente já é noivo e tal, não sei o quê, o casamento é daqui a um mês. Cadê o Gabriel? Gabriel, se cuida, Gabriel. Casa daqui a um mês. Eu falei para ele, bicho, geralmente é nos últimos 50 quilômetros da viagem que tem os acidentes, né? Que os caras falam assim, já cheguei, tá de boa, aí bate o carro. Então, segura as pontas. Por quê? Porque se você começar a viver em imoralidade sexual antes de você casar, toda a herança que você ia levar para o teu casamento, você perde. E agora você está sem herança no reino de Deus. Era para você estar feliz, mas você está triste. Aí eu recebo um casal aqui na igreja que começa, nem no culto quer vir mais, porque se sente envergonhado, porque está mal, porque está passando dos limites. Está vivendo sem herança, está vivendo uma vida desgraçada. Não precisava. Quantas pessoas a gente está vivendo uma vida desgraçada, sem herança, sem tudo que Jesus deu para você, você não usufrui de nada. Por quê? Porque você não está imitando a Deus como filho amado, está absorvendo esses valores, então você tem que trocar. E ele diz, portanto não participem com elas dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, portanto vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, obras infrutíferas das trevas, pecados, maneiras erradas de viver, quando a gente aprova elas, nós nos tornamos participantes dela. E quando a gente se torna participante dela, aí a Bíblia vai dizer para nós que nós estamos vivendo em penumbra. Quer saber se uma obra, uma fala, uma piada, um filme ou qualquer coisa é algo que você deveria fazer em imitação a Deus? Expõe à luz. Eu sempre falo isso para o pessoal, né, sobre coisa de WhatsApp, né? Seu WhatsApp, seu telefone, pode vir para o telão da igreja a qualquer momento, sem precisar de... Pega agora e coloca lá. Você está vivendo na luz? Ou você troca de senha a cada 24 horas, morre de medo que alguém pegue o teu web aberto lá no teu computador. Você está na luz? Os filhos de Deus vivem na luz. E aí, quando nós vivemos com Deus, Deus vai iluminando as nossas ações. E aí, talvez, tinha uma coisa que a Tássia achava, ou pensava, ou falava, ou fazia. Tinha uma coisa que não era condizente com quem ela é em Deus. Tinha uma atitude lá, ela não sabia, ela estava enganada pela cultura dela. Ela achava que era normal, entendeu? Só que ela começou a viver com Deus. E ela vai se encontrando com o Senhor, vai se encontrando com o Senhor. E aí a luz do Senhor vai vindo sobre ela. Aí ela começa a olhar e fala assim, rapaz, eu não tinha visto isso. Diante da luz do Senhor, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu não posso mais fazer. Eu não devo mais falar assim. Eu não devo mais me portar assim. Por quê? Porque eu estou caminhando com o Senhor e o Senhor vai me iluminando. Quanto mais você se aproxima da luz, mais luz você tem. Quanto mais você se afasta da luz, mais você fica em trevas. E se você está andando em trevas, você pode estar cheio de pereba e você não está vendo nenhuma, e você está achando que é tudo normal.
Viva como filho da luz, se aproxime da luz, deixa Deus jogar a luz no seu coração, sobre as suas atitudes. Deixa Deus passar a sua vida limpo. Pensa na sua vida sendo exposta aqui à frente. Será que isso, a sua vida honraria a Deus ou desonraria a Deus? Aproxime-se da luz, e isso que significa imitar a Deus. E agora, para encerrar, no versículo 15 em diante, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como tolos, mas como sábios. Então vamos voltar naquilo que eu comecei falando. Tem duas maneiras de viver. Você pode viver como tolo, ou você pode viver como sábio. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Essa advertência, ela vale para nós. Por que raios o apóstolo Paulo vai falar isso para um monte de crente nascido de novo? Ué, mas você não está cheio do Espírito, já não é normal, você vai viver uma vida que agrada a Deus assim facilmente? Não. Você tem que ter cuidado com a maneira como você está vivendo. Então, tenha cuidado com a maneira que você está vivendo. Tenha cuidado com a maneira que você está vivendo. Tenha cuidado com a maneira que você está vivendo. Tenha cuidado com as coisas que você acha que são normais. Tenha cuidado porque você pode estar vivendo como um tolo e não como sábio. O que caracteriza esses dois? Ele diz: aproveitando como sábios, que aproveitam ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha, o cara é tão sábio que ele consegue olhar para a cultura dele e saber, cara, esses são tempos difíceis. Esse é um tipo de análise que só os sábios fazem sobre a sua cultura. Porque o tolo acha que é tudo maravilhoso, acha que é tudo normal. Os dias são maus? Mal nada. Tá tudo de boa, normal. Não. Os sábios têm discernimento sobre o que está acontecendo. Eles conseguem perceber que os dias são maus. E aí ele diz, novamente, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Primeiro ele diz, não sejam insensatos, mas sejam sábios. Depois ele diz, não sejam insensatos, mas procurem saber qual é a vontade do Senhor. Sábio, faz a regrinha de 3, é igual a saber qual é a vontade do Senhor. Sabedoria não está no tanto de conhecimento que você tem. Sabedoria está em como você se relaciona com o Senhor para saber a vontade dele para a sua vida. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria é relacionamento. Sabedoria é discernir qual é a vontade de Deus. Sabedoria é caminhar com Deus. E até quando você está lavando morango, Deus está falando com você. Porque você está usufruindo de uma relação próxima com Deus. Você está buscando ouvi-lo. E enquanto você está lavando morango, luz brilha sobre você. E te revela algo que você precisa deixar para trás, que até 1 hora antes de você ouvir isso de Deus, você achava que era normal. Isso é sinal que existe luz. Por isso que eu falei, uau! Existe luz brilhando aqui. Existe luz brilhando nesse lugar. Enquanto eu estou falando, existe luz. O Espírito Santo está mostrando para você, cara, sai disso. Sai dessa. Você está vivendo em imoralidade sexual. Você está vivendo como um gatinho de estimação da tua cultura. Tudo que todo mundo faz, você faz. Tudo que todo mundo aprova, você aprova. Tudo que todo mundo fala, você repete. Cara, e aí você vai vivendo em trevas. Aí você, a vida está ruim, não sei porquê, estou mal, estou frio. Está sem herança. Está em trevas. Não está imitando a Deus como um filho amado. Ele fala, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A questão aqui não é a embriaguez em si. Ele está usando a embriaguez como uma ilustração do insensato. Não falei que o insensato vive em trevas? O insensato vive sem saber, vive meio, não sei por que eu estou assim. É assim que o bêbado fica. É assim que o bêbado fica sem noção, sem discernimento, não pode dirigir, bate o carro, fala um monte de coisa, depois não lembra o que falou, aí briga com os outros, tem um monte de briga em bar. O vinho, ele tira a tua capacidade de racionalizar, de discernir qual é a vontade de Deus. Mas quando você se enche do Espírito, você pode discernir a vontade do Senhor. E aí, vamos fechar com chave de ouro. Como que se enche do Espírito Santo?
Como é que então eu posso me encher do Espírito Santo? Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu venho aqui e eu franjo assim a minha testa. Espírito Santo, 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 Espírito Santo. Me enche, 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 me enche. Não deu certo, eu vou no congresso fazer isso. Eu vou agora fazer isso toda hora. Me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. Achando que o revestimento do Espírito Santo, ele vem de uma maneira assim meio desconectada da realidade, de modo nenhum. Sabe como que Paulo fala que a gente é cheio do Espírito Santo? Olha lá. Falando entre si com salmos, cânticos e hinos espirituais. Quer dizer que quando eu troco a minha linguagem, quando eu paro de falar só como o mundo fala, como é normal para o mundo, e quando eu troco a minha linguagem para abençoar as pessoas, e eu uso uma linguagem bíblica, uma linguagem que reconhece as pessoas, uma linguagem de amor, uma linguagem curada, uma linguagem sarada, que não é de preconceito, que não é de comparação, que não é uma linguagem de crítica, que não é... Não, quando eu troco a minha linguagem e eu começo a falar com as pessoas, com salmos, hinos e cânticos espirituais, é uma linguagem bíblica, o Espírito Santo vai ganhando lugar dentro de mim. Aí eu estou me revestindo do novo homem. É uma prática. É uma prática, não é um negócio desconectado espiritual. É uma prática. Pratique isso. Troque a sua linguagem. Tire a palavra crítica dos seus lábios. Tire a mentira, tire a murmuração. Essas coisas só te fazem escurecer. Depois, outra coisa, cantando e louvando de coração ao Senhor. E por último, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então existem duas maneiras de viver. Você pode viver como um tolo ou você pode viver como um sábio. E o sábio é aquele que se relaciona com Deus, que é um imitador de Deus como filho amado. Ele não é religioso, ele imita o seu pai porque o amor do seu pai o curou. O amor do pai é tudo que ele precisa e ele quer manifestar esse amor para os outros. E a gente precisa ter cuidado com a maneira que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente vai absorvendo valores da nossa cultura sem perceber. Como é que a gente vai na contramão disso? A gente deixa essas práticas e assume novas práticas. Falamos entre nós, agora não mais com a linguagem torpe, não é mais piada suja. Não temos mais tempo para falar de piada suja. Não temos mais tempo para falar mal dos outros. Não temos mais tempo para ofender aos outros e a Deus com a nossa língua. Não, agora vamos dar outro uso para a nossa língua. Nós vamos abençoar, nós vamos louvar, nós vamos encorajar, nós vamos abençoar as pessoas. É isso. Aí o Espírito Santo vai, E aí, em vez de você ficar pensando, em vez de você, agora eu não consigo pensar outra coisa. Em vez de você falar qualquer coisa, você vai louvar e adorar a Deus de coração. E você vai ser grato. Eu lembro de um tempo atrás que um youtuber aí, não cristão, falou assim, olha, uma prática muito boa que eu tenho é todo dia antes de dormir, eu listo 5 coisas pelas quais eu sou grato e tal, né? A galera até se mobilizou uma época para fazer uma campanha similar. E quando o cara falou assim, parecia que era um cientista da NASA, né? Falei, gente, mas está na Bíblia desde sempre. Você é cheio do Espírito Santo quando você começa a ser grato. Você troca a palavra torpe por palavra de gratidão. É assim, gente. Deus trouxe você aqui para você ouvir isso. Tenha cuidado como você está vivendo. Talvez você seja um príncipe ou uma princesa de Deus, mas você está vivendo como um mendigo, sem herança, debaixo de uma penumbra. Por quê? Porque você está se afastando da luz que é a presença de Deus. Quando você se relaciona com teu Pai em amor, você se torna como Ele é. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora a tua cultura, você vai se tornar igualzinho à tua cultura. Se você adora o Instagram, você vai ficar igualzinho às pessoas do Instagram. Se você adora Jesus, você vai ficar exatamente como Ele. Amém? Fica de pé no seu lugar. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que aqui ela fica muito prática. Ela dá conselhos muito pontuais. Eu quero te convidar a você colocar teu coração diante de Deus e pedir para que Ele
coloque luz naquilo que precisa ser transformado. Nós vamos orar, nós já estamos encerrando o nosso culto, e eu quero mais uma vez agradecer você, por você ter vindo aqui e dizer, olha, não perca, esta é uma prática formativa. Estar aqui, ouvir a palavra, reorientar teu coração, é o que você precisa. Amém? Então glória a Deus pela sua vida. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra nos diz, cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Eu posso ser Teu filho, estar no Teu reino e estar vivendo uma vida que me aponta para outro lado. Eu quero ir para um lugar, eu quero viver uma certa vida contigo, mas eu não estou vivendo. Por quê? Porque eu estou imitando outra coisa que não o Senhor. Pai, faz de nós imitadores de Deus como filhos amados. Faz de nós imitadores de Deus como filhos amados. Pai eterno, faz de nós seus imitadores como filhos amados. Que a Tua presença seja tão deliciosa para nós, que haja tantas riquezas na Tua presença, na Tua palavra, que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, uma luz brilha na nossa alma, e o Senhor começa a mudar as coisas de lugar. O Senhor começa a tirar, não, isso aqui não me pertence, isso aqui não é meu, isso aqui não tem graça, isso aqui não é para você, isso não é apropriado para você. Para com isso, tira a imoralidade, tira essa piada, tira essa série, tira isso que você está assistindo, tira essa disposição, tira esse sentimento. Não, o meu amor vai tomar todos esses lugares, e a Tua luz vai brilhando, e aí as coisas vão entrando no lugar, e aí eu falo, puxa vida, Deus, eu estava carente há tanto tempo, eu estava mal há tanto tempo, e eu não estava conseguindo enxergar, eu estava em total escuridão, eu estava como um filho das trevas, eu não estava percebendo que a minha vida estava com um buraco, mas agora o Senhor se aproximou de mim, e a Tua luz está me mostrando, que eu devo Te imitar, eu devo ser imitador do meu Pai, em amor. Deus, essa é a nossa igreja, esses são os nossos jovens, essa é a nossa família. Pai, a nossa cultura está só esperando a gente botar o pé ali na 13, só esperando a gente entrar no carro e ligar o rádio. Nossa cultura está só esperando a gente ir no shopping, está só esperando a gente chegar no trabalho ou na escola, para começar a mostrar vários discursos e várias práticas que não Te agradam. Em nome de Jesus, aproxima-nos de Ti, Senhor. Aproxima-nos de Ti como igreja, como juventude, como geração. Queremos ser uma geração que tem prazer no Senhor e que imita o Senhor, e por causa disso vive uma vida na luz. Nós oramos, ó Pai, dentro dessa série, dentro dessa reflexão de que tudo se fez novo, faz tudo novo em nós mais uma vez, ó Deus. Nós queremos nos despir do velho homem, renovar a nossa mente e nos revestirmos de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso do nosso Senhor, seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Deseja a ela uma boa semana. Lembra, olha, você é um imitador de Deus. E até semana que vem. Quando penso em Tua bondade, meu coração se